Graças a Deus. Primeiramente, eu gostaria de pedir suas palavras iniciais para o encontro de hoje. As palavras iniciais são de gratidão. Gratidão à oportunidade que essa egrégora está tendo hoje pelo Pai Maior de poder se pronunciar nesse momento que a humanidade atravessa de incerteza, de medo e até de pânico. A palavra inicial é: não tenha medo, humanidade, pois as mãos do Senhor Jesus Cristo está sobre vós. E nunca se esqueçam que das trevas temporárias a qual vós estão passando, dela virá a luz. Qual a razão dessa pandemia, justo agora, depois da data limite? Vós tem que entender que a data limite nunca trouxe a informação de, ao ser batida ou cumprida pela humanidade, os problemas da Terra seriam anulados ou num passe de mágica resolvidos. Não, filho. Isso nunca foi dito para vós. Quando a humanidade gera um problema, essa mesma humanidade, ela tem que resolver esse problema. E são muitos os problemas em que a humanidade gerou e ainda tem gerado. Veja bem, foi prometido que com a data limite haveria uma terra de regeneração ou uma terra regenerada. Mas o que faz uma terra regenerada é a humanidade que nela habita. E a humanidade hoje não está regenerada. Saiba que o maior feito de vocês não passou de uma obrigação, que foi não terem deflagrado uma terceira guerra mundial. Ao não deflagrarem uma terceira guerra mundial, vocês adquiriram um certo quanto para que a data limite fosse alcançada por vós. Mas isso não quer dizer que toda a energia negativa que o psiquismo de vocês geraram foi expurgado da Terra. Algo deveria estar acontecendo e ainda vai acontecer mais, para que essa energia negativa que está na psicosfera da Terra, que está convulsionando o espírito da Terra, seja expurgado. E uma das maneiras mais benéficas para a humanidade, a qual foi acordado pela espiritualidade superior, foi começar esse expurgo dessa energia através da pandemia que hoje vos assola, que também é temporário, meus filhos. Não precisa de pânico, não precisa de medo, não precisa de desespero. O que é necessário nesse momento é consciência, para que vós tenha o entendimento para compreender o porquê de se estar passando pelo que se está passando. A data limite foi atingida sim, mas a data limite daqui da Terra, a data limite de vocês. Nós lá na espiritualidade começamos a contar essa data limite em tempos que não é sabido por vós. E quando vós atingiram a data limite aqui na Terra, vocês alcançaram apenas o ponto mínimo, não deflagrando uma terceira guerra mundial, para que a regeneração pudesse acontecer de maneira mais elevada, pudesse acontecer de maneira mais expansiva e abrangente. Saiba que uma terra de regeneração ou um planeta de regeneração, ele é iniciado por uma limpeza.
por um expurgo, que é o que está acontecendo. Não cria o entendimento de que as pessoas que estão desencarnando estão sendo expurgadas porque elas são más. Não, filho. Isso não pode ser entendido dessa maneira. Mas o expurgo, a limpeza em que o planeta está passando é energético. Infelizmente, meus filhos, o karma dessa terra ainda é muito grande. E a benevolência dessa pandemia é dada a vós com a maneira de acelerar essa terra de regeneração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e graças a Deus. Eu gostaria de saber como está o astral da Terra, sabendo que muitos espíritos não encontram mais as satisfações viciantes nos mesmos lugares que antes. O astral da Terra nesse momento, filhos, só mudou a natureza dos problemas. Por quê? É bem sabido que as faixas negativas do astral hoje elas estão mais quietas, vamos dizer assim, mais tranquilas. Por aqueles espíritos que popularmente são chamados de vampiros. Porém, por outro lado, o astral da Terra está tumultuado, pois muitos espíritos dotados de inconsciência estão chegando lá, nesse desencarne coletivo devido a essa pandemia. E quando esses espíritos chegam lá com revolta, eles emanam energias densas, porque ainda estão de uma certa forma animalizados ou com a energia anímica da Terra, causando desequilíbrios nas faixas vibratórias negativas. Mas a quanto de vícios, filhos, existe uma zona de que pouco se fala. Podemos chamar, eu vou chamar aqui de zona neutra. É a zona do duplo etérico, aonde está o duplo energético dos objetos, dos alimentos, das bebidas, das coisas. Essa zona, os espíritos viciados têm obsediado sim aqueles que não se despertam para a conscientização de corrigir vossa conduta mesmo diante de um problema tão grave que tem comovido o planeta inteiro. Filhos, aqueles que bebiam não pararam de beber por causa da pandemia. Aqueles que usam seus entorpecentes não pararam de usar seus entorpecentes. Aqueles que se prostituem, que usam do sexo de maneira escusa e não divina, ainda continuam fazendo. E esses espíritos que se alimentam dessas baixas energias ou dessas energias emanadas por vícios, continuam se alimentando sim, filhos. Continua se alimentando. E esse nego velho diz isso para vocês se conscientizarem de quão difícil é o nosso trabalho. De quão difícil é o nosso trabalho. Então, vós que conhecem a espiritualidade, procurem fazer a alquimia das vossas consciências, se desprendendo de todo e qualquer vício, seja um vício comportamental, seja um vício de entorpecentes, seja um vício de fumo, seja vício de bebida, seja vícios sexuais, vícios de qualquer natureza, meus filhos. Façam a alquimia de vossas consciências para se desprenderem disso, para que os vossos perispíritos sejam sutilizados e para que vocês possam ascender às esferas superiores da espiritualidade quando o ciclo de cada um se findar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e graças a Deus. Como deve se comportar aquele que acredita na imortalidade da alma nesses momentos de enfrentamento que muitos vivem entre a vida e a morte? Aqueles que já despertaram vossa consciência para a imortalidade da alma, entendendo que uma das maiores ilusões
que essa humanidade encarnada vivencia é a morte. A morte, ela não existe em termos universais. A morte é uma crença. A morte é um estado de consciência. Se crê na morte, mas se crê na morte não quer dizer que ela existe. Mas infelizmente nem todos ainda adquiriram essa consciência de que a morte não existe. E aquele que é dotado desse saber, desse estado de consciência, que estamos aqui de passagem e que a vida continua, esse deve ser dotado do amor e do sentimento de empatia, alicerçado na fraternidade para com o próximo, acalentando os corações daqueles que batem mais forte de medo de, ao ser ceifado as vossas vidas orgânicas, entender ou acreditar que a vida se acabou por completo. O sentimento de finitude tende a trazer um medo, pânico, desespero no ser humano. Então eu digo, meus filhos, que aqueles que hoje têm certeza da imortalidade da alma, que manifestem o amor do Cristo através da luz da consciência, gerando luz de si mesmo, luz das vossas centelhas divinas, luz do vosso interior, para iluminar as trevas, a escuridão que o medo e o pânico, pela ilusão da morte, causa naqueles que ainda estão ignorantes da verdade imperativa, que é a vida eterna. Água morna com limão, entre outras receitas, esta especificamente foi recomendada. Há alguma recomendação sua para fortalecer o sistema imunológico dos seres humanos neste momento dessa pandemia? Filhos, entendam que toda doença física ela tem sua origem no plano espiritual ou no perispírito. Então, quando se tenta fortalecer o sistema imunológico através de alimentos ou até medicamentos industrializados, esse sistema imunológico ele já está fraco, ele já está acometido. Então o Pai Joaquim deixa para vocês hoje a seguinte orientação. Vamos começar a fortalecer o sistema imunológico a partir do astral, a partir do corpo energético. Que os filhos possam tomar do pescoço para baixo banho de alecrim. Porque alecrim ele vai aumentar o estado vibracional de vocês. Ele vai aumentar a alegria. Ele vai combater a melancolia, a tristeza. E a partir do momento em que a consciência de vocês começam a vibrar alegria, por mais que seja impulsionado por um banho de alecrim, automaticamente o sistema imunológico de vocês ele é fortalecido. É claro que, feito isso, podem tomar muitos sucos de cítricos. E algo que muito pouco se fala, a água. Sim, um corpo bem hidratado, ele tem o seu sistema imunológico fortalecido. Essa é a receita que esse preto velho deixa para vocês. Essa é a receita que o Pai Joaquim deixa para vocês. Banho de alecrim do pescoço para baixo, ele ali morninho, isso vai aumentar a imunidade de vocês. E que lição, nesse caso, poderá o planeta tirar de tudo depois que tudo isso tiver passado? A maior lição que esse coletivo humano pode tirar de tudo isso, oxalá se 50% da humanidade conseguir tirar essa conclusão, que não deixa de ser um ensinamento, é que a maior chaga da humanidade,
a maior chaga de cada um de vós que está ouvindo esse ensinamento, a maior chaga até daqueles que não estão ouvindo, é o egoísmo. A Terra hoje convulsiona dores convertida nessa pandemia por causa do egoísmo da humanidade, a falta de empatia, a falta de fraternidade, a falta de entender e aceitar em amor as diferenças do seu próximo. A maior chaga da humanidade hoje é o egoísmo e a mentira, porque só se mente para proteger um ideal egóico, só se mente por egoísmo. Louvado seja, graças a Deus. Muito obrigado por essa oportunidade de ouvir estes seus conhecimentos e gostaria de pedir suas palavras finais para o encontro de hoje. Se a humanidade, após essa pandemia, conseguir entender, se metade, oxalá metade dessa humanidade conseguisse entender que a maior chaga dos vossos corações é o egoísmo, que a maior chaga desse planeta é o egoísmo, essa é a maior lição que a humanidade pode tirar dessa pandemia. E se a humanidade conseguir tirar essa lição de matar ou transmutar o seu egoísmo interior com atos de amor, de fraternidade, aí sim, meus filhos, a lição maior é essa. A outra lição maior que se pode aprender também é a humildade, entender o que é verdadeiramente essencial na vida. Hoje muitos estão tristes, estão desesperados, porque não encontram mais a manutenção dos seus hábitos fúteis, não encontram mais o alimento das suas futilidades. As boutiques estão fechadas, os salões de belezas estão fechados, os bares estão fechados, as boates estão fechadas. Tudo aquilo que não é essencial está fechado. E, meus filhos, um dos grandes ensinamentos também que vai alavancar a consciência dessa humanidade é entender que, do jeito que a religião é praticada hoje nesse planeta, ela também não é essencial. Porque se essencial fosse, os templos religiosos, as casas religiosas de qualquer denominação estariam abertas. Se estão fechadas, é porque não é essencial, meus filhos. Porque a nossa ligação com o divino, com o Cristo, com os orixás, com Buda, com Deus, com qualquer santo que você se afinize, ela é feita no seu íntimo, ela é feita no seu interior, ela é feita em secreto. E aquela força divina que você busca em secreto, te ouve em secreto e te recompensa em secreto, conforme as palavras do nosso Mestre maior, o Senhor Jesus. Esse é o maior aprendizado que, na visão desse preto velho, Pai Joaquim de Angola, vocês podem adquirir. Louvado seja, graças a Deus.